Ronaldo Abranches. Sou Joe, alô você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. Serão destaques no programa de hoje, na crônica do professor Ronaldo Abranches, no dia do Enem, mais um técnico é reprovado na prova do Brasileirão. Brasileirão, contagem regressiva, faltam somente 8 rodadas. A tensão vai aumentando na parte de baixo da tabela. Em cima, segue o líder, com 8 pontos na frente. O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaques nas próximas rodadas do Brasileirão? Lembrando que essa semana tem rodada no meio de semana e também no final de semana. No apito final, para quem vai o cartão amarelo e o cartão vermelho de hoje? Quais as expectativas? Tudo isso você vê aqui no programa Bola na Rede. Nesta 30ª rodada do Brasileirão, na edição 2019, no primeiro dia da temida prova do Enem, chegou aí o confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil. Em condições totalmente diferentes, Flamengo e Corinthians entraram no Maracanã nessa tarde de domingo típica de verão carioca, em que mais uma vez o time do Flamengo e sua imensa torcida fizeram a diferença. Os objetivos dos dois times eram bastante diferentes. O Corinthians buscando amenizar a crise que vem enfrentando com um time que não consegue um bom desempenho. O Flamengo buscando manter a diferença de 8 pontos de frente do segundo colocado da tabela e demonstrar que o fato dos dois últimos jogos não ter apresentado o mesmo futebol não é resultado de uma queda sistêmica do time, mas sim de circunstâncias naturais de um campeonato longo e competitivo, levando os atletas a oscilações de desempenho, principalmente físico. Várias evidências indicavam que a vida do técnico Carille estava por um fio. Perder para o líder do campeonato não poderia ser o fator de uma possível demissão, mas sim as características que viesse a acontecer nessa derrota. As entrevistas dadas pelo técnico durante a semana já demonstraram que ele estava jogando o chapéu. Buscou tirar suas responsabilidades e jogar para cima dos jogadores, insinuando que eles não estavam conseguindo atender suas solicitações. Isso pegou muito mal e a diretoria teve que, de uma certa forma, amenizar a situação que já começava a ficar insustentável. Assim, todos aguardavam a postura do time do Corinthians em campo neste jogo contra o Flamengo. O início até que foi razoável, mantendo uma forte marcação e até saindo algumas vezes ao ataque, coisa que não é muito característica do Corinthians. Mas foi até o pênalti promovido pelo goleiro Cássio em Arrascaeta. Após o primeiro gol, tudo voltou como antes, na visão do Abranches. Um time totalmente perdido em campo, sem poder de reação, com muita dificuldade de fazer a transição e com falhas absurdas de marcação em um time, um adversário, que é o Flamengo, que movimenta muito em campo e dificulta a marcação. O Flamengo foi mais uma vez implacável com essa desorganização tática do Corinthians, que foi letal para a queda definitiva do técnico Carille. Assim, no dia do Enem, mais um técnico é reprovado na prova do Brasileirão. Pelo menos essa é a minha opinião. Continue conosco no próximo bloco. Vamos repassar o final de semana na rede. Não saia daí. Continue conectado. Voltamos já. Estamos de volta no programa Bola na Rede.
mais uma semana com muita bola na rede no Campeonato Brasileiro. Nessa 30ª rodada foram 25 gols, ou seja, 2,5 gols por partida. Repetindo a rodada anterior, que também foi 25 gols. Mais uma vez estamos aqui com mais um boleiro, mais um técnico de futebol no Brasil, entre milhões e milhões de técnicos, meu amigo, mais uma vez, professor Cirineu, para nos ajudar aqui, né, a refletir um pouco sobre essa semana e o que virá pela frente em relação ao Campeonato Brasileiro. Que bom ter você aqui mais uma vez, Cirineu. Olá, amigos Bola na Rede, olá, professor Ronaldo, sempre um prazer estar aqui para poder falar do futebol, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que vai chegando ao seu final e o campeonato é emocionante. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre essa rodada. Vamos então aqui relembrar, né, os resultados dessa última rodada para que o Cirineu possa então colocar suas percepções, quais os jogos que podemos dizer foram os destaques em função do que aconteceu em campo ou até mesmo em função das influências na tabela de classificação. Tivemos então Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, Ceará 0, Fluminense 0, Vasco 0, Clássico Carioca ficou no roxo. Chapecoense 0, São Paulo 3, Flamengo 4, Corinthians 1, Grêmio 2, Internacional 0, Grande Grenal, aí do segundo turno aí do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 1, CSA 0, Cruzeiro 1, Bahia 1. Mais uma vez, o Cruzeiro não consegue tirar aí a vitória, mesmo jogando em casa. Santos 4, Botafogo 1, Goiás 2, Avaí 0. E aí, Cirineu, qual é o destaque da rodada? Então, essa rodada foi assim mais ou menos previsível os jogos, mas eu vou dar um destaque aqui para a vitória do Flamengo em cima do Corinthians, porque esperava-se um pouco mais do Corinthians. O Flamengo já está no normal dele, porque está vindo jogando, então não vejo muito, mas o destaque pela vitória e principalmente fazer 3 gols em 4 minutos, eu acho que chamou atenção. Para selar realmente o quanto o Corinthians está com dificuldade. Eu até vejo, Cirineu, gostaria de saber a sua opinião. Eu acho que agora o Corinthians está no seu lugar em termos de classificação. Pelo que o Corinthians vinha jogando, a posição que ele estava no G4, parece que não transmitia, parece que realmente não era a posição. Eu acho que agora é realmente o que esse time do Corinthians tem assim para oferecer, você não acha? O que ele vem jogando agora está refletindo na tabela. O que aconteceu? Ele estava numa situação melhor em função da tabela. A tabela dos jogos permite que o time está um pouco mais acima ou de repente, quando você pega um adversário mais forte, o time cai um pouquinho de produção. Então eu acho que no decorrer da tabela ele foi se ajustando. E a outra questão que fez com que ele se colocasse no lugar dele é o Grêmio, que voltou a jogar. O Grêmio estava atrás do Corinthians, agora já está à frente do Corinthians. Então isso deixava o Corinthians numa posição que não era o lugar dele, na realidade, pelo que ele vem apresentando durante o campeonato. Então, realmente, ele agora está no lugar devido dele. Outro destaque aí, Ronaldo, que eu queria falar é a vitória Na realidade, não é a vitória, é a derrota do Botafogo, que está caindo cada vez mais. Agora entrou, próximo jogo, zona de rebaixamento, que é a que a gente está enxergando pelo futebol que vem apresentando e pelos adversários, o que tem pela frente nos últimos jogos, nos próximos jogos, né? A gente não está conseguindo ver reação do time do Botafogo, né? Não tem reação, perdeu para o Cruzeiro em casa, embora procurou o gol a todo momento, mas não foi suficiente para empatar e nem para arrancar um ponto. Então o Botafogo está vindo, está caindo numa forma inevitável, não tem como, e tem que reagir, não está reagindo, então o destaque vai para a vitória do Flamengo e a vitória do Santos, assim, do Botafogo, que está realmente... Os demais jogos eu acredito que foram assim, resultados normais. O Grêmio ganhar do Internacional é um clássico, então... Só que o Grêmio está realmente num momento muito melhor, né? Voltou a jogar. Exatamente. O Cruzeiro não tem novidade, que o time do Bahia é um time bom, novamente o Cruzeiro não consegue jogar bem, né? O Fluminense e o Vasco não podia esperar mais nada,
porque realmente os dois times... Jogo muito fraco, Jogo né? muito fraco, não tem... E, aliás, no final do jogo, a pressão do Fluminense para desempatar em cima do Vasco me deixou preocupado, porque a gente sabe que o Vasco está num momento melhor do que o Fluminense. Mas, na realidade, essa última partida não demonstrou isso, não. Porque clássico, normalmente esses times costumam voltar ao normal deles, né? Não tem muito o que... Agora, o que tem preocupado também os times que estão na parte de baixo é a reação do CSA. Mais uma vez, o CSA perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, vendeu caríssimo esse derrota de 1-0, mostrando realmente uma reação. O CSA, se de repente na próxima rodada ele tem uma vitória e ganha 3 pontos, ele tem grandes possibilidades de sair da zona de rebaixamento e colocar outro clube. Então isso aí gera mais preocupação ainda para os clubes que estão ali brigando. E mais uma vez a gente percebe a parte de baixo com muito mais movimentação, gerando uma sensação muito mais do que na parte de cima da tabela. Né? O CSA ganhou do Corinthians, né? Podemos esquecer disso, que ele ganhou do Corinthians, ele tem apresentado bom futebol. Até na entrevista... Jogou muito bem contra o Flamengo. O jogador falou, contra o Flamengo jogou bem, mas não ganhou. Contra o Corinthians ganhou. O mais importante é ganhar. E realmente eles estão com muita garra, muita vontade. Estão jogando muito bem o CSA. O CSA pode complicar alguns times grandes, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo. Ele pode complicar Isso é algo que a gente, né, a gente que analisa o futebol precisa tentar identificar. Porque às vezes o time tem mais uma derrota, mas a estrutura de jogo, né, o desenvolvimento, o desempenho do time é o que a gente está falando aqui do CSA. Coisas, por exemplo, que a gente percebe muita dificuldade, por exemplo, no Botafogo. A dificuldade dele realmente ter uma postura em campo que mostre uma reação. Essa é a grande dificuldade. Ele não tem poder de reação, o time não está apresentando. O Botafogo estava perdendo de 2-0, tomou gol aos 2 minutos, aos 12 já tinha 2-0, conseguiu fazer um gol, estava jogando razoável, estava tentando, mas no descuido, no cochilo, realmente, em 2 minutos tomou mais 2 gols. E o técnico ontem manteve o Diego Souza no banco. É o que precisa fazer, né? O Diego Souza não está rendendo pela qualidade, pelo valor do jogador, ele não está rendendo. Então realmente tem que ir para o banco. Pelo menos isso. Só que não tem jogador à altura para substituí-lo. O grande problema é esse. Né? A dificuldade que enquanto o Botafogo... Na hora de decidir, né? Ele não tem a dinâmica, ele não consegue ter, né, a mobilidade que o Botafogo precisa hoje, que é um time que vai precisar de velocidade, saída rápida, poder surpreender o adversário. É o que, por exemplo, no Fluminense, a dificuldade com o Nenê. Mas o Nenê entrou no final do jogo, desse jogo último contra o Vasco, e fez diferença. Articulou, melhorou o time na articulação. Com esses resultados aí da 30ª rodada do Brasileirão, a classificação então ficou assim definida. Em primeiro lugar, segue o líder Flamengo com 71 pontos. Segundo lugar, o Palmeiras, 63, mantendo a diferença de 8 pontos. Terceiro lugar, o Santos com 58. Quarto lugar, o São Paulo com 52. Quinto lugar, chega forte o Grêmio, já está com 50 pontos. Sexto lugar, chegou também o Atlético Paranaense. Veja que o Atlético Paranaense já está classificado, mas entrou aí no G6. E aí temos que lembrar que está em jogo também situações financeiras em função da gratificação, da bonificação que cada clube recebe em função de sua colocação. Em sétimo lugar, o Internacional com 46 pontos. Em oitavo lugar, o Corinthians com 45. Em nono, o Goiás com 42. Em 11º, o Vasco com 39 pontos. 12º, o Fortaleza com 36. 13º, o Atlético Mineiro com 36. 14º, o Botafogo com 33. 15º, o Ceará também com 33. 16º, o Cruzeiro também com 33. 17º, agora já na zona de rebaixamento, o Fluminense com 31. 18º, o CSA com 29. 19º, o Chapecoense com 21. 20º lugar na lanterna, o Avaí com 17 pontos. Essas são aí a atual situação do Campeonato Brasileiro na 30ª rodada. Em relação à classificação, Cirineu, o que você acha aí que pode mudar aí nas 2 próximas rodadas? Lembrando
que essa semana teremos 2 rodadas, no meio de semana e no final de semana. Bem, o que a gente vê, que vai, com certeza vai mudar, né? A gente vê que o Botafogo tem grande chance de terminar a rodada na zona de rebaixamento, porque o adversário é o Flamengo. Esse adversário, todo mundo está vendo que não está fácil de ganhar do Flamengo, embora seja um clássico regional, mas ainda assim eu vejo que a grande dificuldade é realmente essa parte de baixo da tabela. Ele teria que secar o Botafogo, secar o Cruzeiro para não vencer, secar o Fluminense, né, secar o CSA. Ganhar, e o CSA, os outros de baixo, pode deixar. E ainda tem ali, que para não deixar distanciar, é o Ceará e o Atlético Mineiro. E o Fortaleza, né? Ceará, Atlético Mineiro e Fortaleza são os jogos importantes também. E eu acho que o que vai acontecer, o Botafogo tem grande chance de terminar na zona de rebaixamento. Infelizmente, né, a gente tem que colocar que realmente ele não tem apresentado bom futebol. Mas ainda assim, Ronaldo, a gente torce, né? E o futebol tem apresenta sempre algumas surpresas, né? Quem sabe? Pode acontecer. Mas eu vejo que essa parte de baixo da tabela. Na parte de cima, eu acho que o Flamengo consegue manter a diferença. E os demais times, Santos e Palmeiras, também têm mantido. O São Paulo perdeu para o Palmeiras, conseguiu recuperar, ganhando o Chapecoense, ganhou bem. O São Paulo melhorou um pouco o rendimento do São Paulo, então isso eu acho que vem trabalhando melhor. Eu acho que vai dar para trabalhar tranquilo, São Paulo sem problemas. Em relação à parte de cima da tabela, no próximo bloco estaremos analisando a situação de Flamengo e Palmeiras, que estão aí brigando pelo título, apresentando os jogos, né, que terão aí pela frente até o final do campeonato, até a 38ª rodada, para que a gente possa analisar, né, a situação de cada clube. Será que no confronto direto entre Palmeiras e Flamengo, um dos clubes, os 2 clubes ainda terá, né, condição de ser campeão, ou já estará definido? Boa questão. Voltamos logo, é rapidinho. Continue conectado. Estamos de volta no programa Bola na Rede, na TV, que pega em seu celular. 10 anos da TV Itajubá para você que continua conectado conosco. Na próxima rodada, que é a 31ª rodada do Brasileirão, que será no meio de semana, teremos aí o confronto entre Atlético Paranaense e Goiás. O Atlético precisando, né, segurar aí e não continuar descendo ladeira abaixo. Corinthians e Fortaleza. O Corinthians vai precisar, já estará sem técnico, provavelmente não terá ainda um novo técnico, precisando aí também reagir. Avaí e Santos, Vasco e Palmeiras. Será que o Vasco vai conseguir tirar algum ponto do Palmeiras nessa rodada? Bahia e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, jogo duro para o Cruzeiro, jogando lá na Arena da Baixada. Ceará e Internacional, São Paulo pegando o Fluminense, Botafogo pegando o Flamengo, um clássico carioca. E quando é clássico carioca, a tendência, né, é de ter aí um equilíbrio maior. E o último, Grêmio, focado agora, né, no G4, contra o CSA, buscando para sair da zona de rebaixamento. Uma rodada interessante. Exatamente, essa rodada. Agora, daqui para frente, Ronaldo, eu acho que todos os jogos são muito importantes. Até que o Flamengo seja campeão, na parte de cima e na parte de baixo, todos esses jogos são muito importantes. A gente verifica ali, ó, Goiás e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode perder. E o Goiás está jogando muito bem. Acho que o Atlético Mineiro está... Libertadores não está pensando Não, o Atlético Mineiro só tem que brigar para não cair. Fugir do rebaixamento. Né? O Atlético Mineiro está ali para fugir e não está jogando bem também. Corinthians, não sei o que vai acontecer, porque não sabemos quem vai ser o técnico. Mas eu acho que ele não consegue voltar à Libertadores. Tem que ganhar do Fortaleza, se quiser alguma coisa na Libertadores. Ele tem que ganhar. Agora, é difícil saber também que o Fortaleza também está brigando. Por isso que eu estou dizendo, todos os jogos são importantes. Esse jogo do Avaí e Santos não tem muito impacto, porque o Avaí praticamente é rebaixado e o Santos está jogando um bom futebol, então não tem muita surpresa não. Vasco e Palmeiras é outro que pode ajudar o Flamengo aí, porque o Vasco... Gera grande expectativa em função da possibilidade de aumentar a diferença. O Vasco e o Palmeiras sempre dá jogo bom, e o Vasco vai jogar em casa,
e o Vasco precisa dos pontos. A torcida do Vasco tem apoiado, tem enchido do São Januário. Um jogo difícil, mas um jogo que vai chamar muita atenção. Bahia e Chapecoense, Bahia tranquilo, com certeza está brigando na Libertadores, não vai deixar escapar esse ponto em casa. O Atlético Paranaense, Cruzeiro também, o Atlético Paranaense está brigando na Libertadores também, não vai deixar, embora o Cruzeiro tenha que lutar para sair do rebaixamento. É um jogo difícil para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense tem mantido um bom já está classificado, mas ele não muda, né? A postura é impressionante. Ele tem mantido um bom desempenho em casa. Ceará e Inter, jogo difícil, né? O Inter tentando buscar uma vaga, o Ceará tentando fugir de vez do rebaixamento. Também o Ceará está apresentando um bom futebol. São Paulo e Fluminense, né? Vai ser, o São Paulo tem jogado bem e o Fluminense naquela briga. São Paulo está apavorado com o Grêmio que chegou, está ali encostado. Exatamente. Né? Ele tem que ganhar. Tem que ganhar, senão com certeza o Grêmio vai pegar a quarta colocação. Botafogo, um jogo que vai trazer assim, um nervosismo muito grande, porque o Flamengo vai jogar tranquilo, está com um ponto sobrando, está jogando bem, e o Botafogo precisa do resultado. E isso, Ronaldo, pode acontecer duas situações. Ou o Botafogo arrancar um pontinho, ou levar uma sonora goleada, porque ele vai ter que buscar. Ele não vai poder ficar esperando. Então, é um jogo que vai trazer muitas emoções aí, e eu acho que se o Botafogo não souber jogar, pode tomar uma sonora goleada pelo que vem jogando o Flamengo. Né? O Bruno Henrique tem se destacado contra os clubes, os clássicos cariocas, né? Ele tem marcado gol direto contra todos. Além disso, ele está jogando bom futebol, ele está jogando muito, o Bruno Henrique. Voando, né? Está voando. Eu diria que ele está sendo até mais importante do Gabigol. O Gabigol é o artilheiro, mas é impressionante como o Bruno Henrique está fazendo diferença. As arrancadas, as jogadas, quem faz é o Bruno Henrique. Na hora que precisa, ele está resolvendo. Então, não é fácil. Bom, então analisando os dois, a gente sabe que matematicamente o Santos também ainda tem condição de ser campeão, mas é muito difícil. Então o foco está aí entre Flamengo e Palmeiras, e vamos analisar aqui a situação, né, dos dois clubes até o final do campeonato, que será na última rodada, né, 38ª rodada. Então gostaria que a produção colocasse aí esse quadro para que o nosso amigo que está conectado também possa acompanhar conosco, né, essa situação. Então nós temos aí os jogos do Flamengo e os jogos do Palmeiras até o final do campeonato. Flamengo pegando Botafogo já quinta-feira, Bahia no final de semana, depois o Grêmio, né, Flamengo pegando o Grêmio fora, barra pesada, pegando o Vasco, que é um clássico carioca, o Ceará em casa, o Palmeiras fora. O Palmeiras, esse jogo, esse confronto direto será no dia 30 de novembro, que é a 36ª rodada. Depois pega o Avaí em casa e o último jogo o Santos fora. Já o Palmeiras, próximo jogo o Vasco, pega fora, São Januário. Depois pega o Corinthians, aí é um clássico regional. Pega o Bahia fora, que é difícil. Pega o Grêmio em casa, mas o Grêmio disputando ali a quarta colocação. Pega o Fluminense fora, no Maracanã. Pega o Flamengo em casa. Pega o Goiás em casa. E o último jogo, o Cruzeiro fora. Então tá aí a situação dos dois que estão realmente disputando esse campeonato. Lembrando que no dia 23, por isso que aí você está percebendo, dia 23 de novembro, o jogo entre Flamengo e River, que de uma certa forma, embora seja um outro campeonato, ele acaba interferindo, porque o Flamengo precisando concentrar força, é o grande sonho da torcida do Flamengo, que há tantos anos aguarda, é um jogo só. Então, ou seja, o Flamengo colocando tudo aí nesse jogo. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ter alguma interferência. Eu gostaria de saber a opinião do professor Cirineu em relação a essa situação do Flamengo que pode interferir no campeonato brasileiro. Há muitos, e a grande torcida do Flamengo está torcendo para que, ao chegar no dia 23, nesse jogo, o Flamengo já tenha liquidado, né, a situação no campeonato brasileiro e conquistado o título. E existe alguns como eu que preferem que nesse jogo contra o River, o Flamengo ainda não tem uma situação definida, porque a gente sabe que depois de um título, isso é questão neurológica, né? A própria
o cérebro, dá aquele relaxamento. Gostaria de saber a opinião do professor Cirineu em relação a isso. A minha opinião, eu acho que o Flamengo está tranquilo, Ronaldo. Eu avalio isso pela forma que ele vem jogando. Se fossem situações diferentes, fosse um time que estivesse brigando aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está jogando um bom futebol, eu acho que ele não vai ter problema nem no Brasileiro. E na Libertadores é um jogo só, é um jogo diferente, é um jogo que tem uma característica bastante diferente, mas eu ainda estou apostando que pelo futebol que ele vem apresentando, ele não vai ter muitos problemas em relação ao River Plate. Né? Eu acredito que ele vença sim, pelo futebol que está jogando. Eu estou avaliando pelo futebol. O Flamengo não tem sentido assim, problemas durante os jogos, ele tem desenvolvido um futebol bonito, futebol para frente, futebol que chama a atenção. Eu acho que no futebol competitivo, eu acho que isso daí faz a diferença. Quando o time está jogando bem, o adversário vai pouco importar. Agora, o internauta está observando que, aí no nosso quadro, que no dia 30 de novembro terá então o grande confronto. Palmeiras e Flamengo, jogando aí no campo do Palmeiras. Você acha que nesse momento o campeonato está definido ou seria um jogo que poderíamos dizer que poderia ser uma decisão? Ronaldo, pelo que vem apresentando aí, e o confronto tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, não tem nenhum dos dois que tem, não tem muita diferença. Os dois times têm os adversários ali que poderão... Está bem equilibrado. Está bem equilibrado a rodada, não tem muita escolha não. O Palmeiras vai ter mais dificuldade em função do futebol que está jogando. O Palmeiras vai ter mais dificuldade, porque o Palmeiras tem Corinthians pela frente, tem o Grêmio, né, e o próprio Flamengo. Como está na 36ª rodada, se até esse momento não tiver definido, vai depender de quantos pontos está a diferença. Exatamente. Porque terão 6 pontos a ser disputados, né, as duas outras rodadas. Aí, dependendo da situação, esse jogo pode sim ser uma decisão. Esse jogo pode ser uma decisão, como também pode ser um jogo de festa. Pode ser um jogo de festa. Porque a realidade ali, está faltando 3 rodadas, né, já está com 8 pontos de diferença. Tudo pode acontecer nessas 4 rodadas que antecede esse jogo do Palmeiras aí. Então eu acredito que o Flamengo lá já vai estar jogando um jogo de festa, não vai ter competição não. No próximo bloco, estaremos então no apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana. Voltamos já, continue conectado aqui no programa Bola na Rede. Estamos de volta no programa Bola na Rede, na TV que pega em seu celular. 10 anos de TV Itajubá para você, internauta, que acompanha toda a programação da TV Itajubá. Estamos então no módulo final de nosso programa e nele o apito final, para quem você atribui o cartão amarelo de hoje, ou seja, um momento de atenção, né, em relação a uma situação dessa semana. Cirineu, para quem você manda o cartão amarelo de hoje? Cartão amarelo para a equipe do Botafogo, que eu considero que amarelou em 2 minutos tomando gol do Santos, precisando ganhar um pontinho na Vila pelo menos. Em 2 minutos ele amarelou e de repente tomou o segundo, conseguiu recuperar, estava jogando razoavelmente com 2-1 no placar, né, fez um gol, conseguiu o 2-1, de repente amarelou de novo, tomou 2 gols em seguida. Eu acho que isso aí desequilibrou. O Botafogo está faltando ter mais equilíbrio durante o campo. O cartão amarelo vai para a equipe do Botafogo, que realmente não teve poder de reação e amarelou durante o jogo contra o Santos. E está descendo a tabela. Muito bem. E para quem vai o cartão vermelho de hoje? O cartão vermelho vai para o técnico do Corinthians, Carille. Ele não pode ter a atitude que ele está tendo, jogar a culpa nos jogadores, né, de que o time não está rendendo, porque o jogador não quer. O Carille não tem um time excepcional na mão, mas tem um plantel muito bom. Um plantel do Corinthians não é um plantel ruim. Ele contratou o Gil, contratou os jogadores, tem muitos jogadores, tem um elenco razoável na mão e ele vem atribuindo todo o desempenho do Corinthians nas costas dos jogadores. Eu acredito que quem tem que reinventar nesse momento é o técnico. E se o técnico não consegue fazer o time jogar, ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Porque fica a semana inteira com os jogadores,
trabalha e depois vai culpar apenas os jogadores pelo desempenho do time. Eu acredito que ele não teve uma boa atitude no momento em que joga a culpa em cima dos jogadores e se isenta do problema. E a gente tem observado alguns técnicos que têm uma capacidade fantástica, né, de tirar o melhor desempenho. Quero citar aqui o Renato Gaúcho. Esse time do Grêmio, né, que tem se destacado, né, nos últimos anos, se você olhar, vários jogadores recuperados, jogadores que passaram por alguns clubes, parece que não tiveram um bom desempenho, chegando lá, foi impressionante como que esses jogadores, né, tiveram aí seu desempenho melhorado. E aí a gente acredita que isso seja capacidade do técnico de buscar realmente desenvolver e tirar o melhor do jogador, coisa que a gente não observa no Corinthians. Ao contrário, alguns jogadores do Corinthians, até nível de seleção brasileira, né, como o Fagner, lateral, não tem desempenhado um bom futebol, e aí realmente a conta vai acabar caindo para o técnico mesmo. O Carille, na minha opinião, escalou mal o time do Corinthians várias vezes, porque eu pude observar isso, toda a imprensa falando sobre isso, e ninguém tirava isso dele, né? Ele escalava mal o time, né? E tá certo, tem alguns jogadores que foram contratados, então ficaram contundidos, atrapalham um pouco o trabalho, mas ainda assim, o plantel do Corinthians não é um plantel assim tão ruim, não. O plantel do time do Corinthians é um time que dá para brigar aí. Só que o treinador jogar a culpa em cima dos jogadores e se isentar, eu acredito que isso não é legal. E aí acaba o clima, interfere no clima entre jogador e técnico, aí desanda de vez. A gente sabe que o jogador, quando quer derrubar o técnico, derruba mesmo. O técnico contratado é para fazer o time jogar, é para apresentar um bom futebol, apresentar estratégia, melhorar, escalar o time bem escalado. É para isso que ele é contratado. E ele não tem feito isso. Então ele tem culpado muita diretoria, muita falta de jogadores. Isso não é legal. O treinador tem que trabalhar com os elementos que ele tem na mão. E aí o rendimento, com certeza, se ele fizer um bom trabalho, o rendimento vai ser à altura daqueles que os jogadores estão ali. Ele não vai poder fazer muito milagre. Então você percebe que, nesse sentido, o treinador ele precisa fazer o trabalho dele bem feito. É isso que o Carille não fez. Estamos encerrando mais um programa Bola na Rede. Obrigado, meu amigo Cirineu, mais uma vez, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, né, com os amigos do Bola na Rede. E estaremos sempre aqui para poder falar um pouquinho daquilo que é a paixão nacional, o nosso futebol. Estamos encerrando mais um programa Bola na Rede. Obrigado, meu amigo Cirineu, pela sua participação nessa edição de hoje, dessa semana. Eu que agradeço, Ronaldo, a participação. Que bom estar aqui mais uma vez com um amigo do Bola na Rede, para poder falar um pouquinho do futebol, que é a paixão nacional. E se Deus quiser, estaremos aqui mais vezes para poder falar um pouquinho mais sobre futebol, que é muito emocionante. A você que está na rede, dedicamos este programa. Na próxima semana, estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular. Uma ótima semana a todos. Até a próxima.